cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. SAT 2021 apresenta presidente da CONIM e pastor da Igreja Missionária de Arapongas, Paraná. Com vocês, Sandro Cândido. Lá se vão 27 anos servindo na igreja local. De todas as coisas que eu vivi, eu não posso deixar de falar daquilo que é uma coisa que me angustia muito. Quando eu vi alguns bons líderes desistindo do ministério e algumas igrejas, ao longo do tempo, perdendo sua relevância e deixando de ser aquilo que Deus as chamou para ser. Não há nada mais triste do que ver uma igreja morrer. Não há nada mais doloroso do que ver bons líderes definhando. Eu quero começar a nossa SAT com esta questão, com esta pergunta: por que bons líderes e boas igrejas acabam morrendo? Que Deus nos permita refletir a respeito deste assunto, iniciando essa linda SAT. Muito boa noite, você que está chegando na nossa SAT 2021. Um grande prazer poder receber você. E eu escolhi esse lugar muito diferente, muito interessante para nós começarmos a nossa SAT. A Bíblia diz lá em João capítulo 15, no verso 5, diz exatamente assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Lá em João, no capítulo 15, no verso 16, Jesus está de novo falando sobre essa mesma coisa. E ele diz o seguinte: vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para irem e darem fruto, fruto que permaneça. É importante nós compreendermos que, infelizmente, igrejas
eventualmente fecham. Durante o meu mandato como presidente, nesses 5 anos, nós fechamos algumas igrejas. Não me orgulho disso. Para mim é sempre uma coisa triste. Me lembro de um desses eventos, um pouco antes desse fechamento, eu sentar na frente da igreja e chorar, pensando naquelas pessoas que haviam sido abençoadas, naquela igreja que tinha sido tão viva, tão vibrante e que naquele momento, infelizmente, estava chegando ao fim. Quero que você saiba que esta palestra, essa mensagem, ela é fruto de conversas com pastores que estão fazendo a revitalização de algumas igrejas, com meninos que estão plantando igrejas. E o que nós vamos conversar hoje, essa pequena palavra de abertura da nossa SAT, ela é uma construção de muitas ideias, de muitas cabeças. Então eu queria propor a você uma reflexão. O que pode, de fato, fechar ou destruir boas igrejas e bons líderes? O que é que acontece que algumas boas igrejas elas acabam, infelizmente, sendo fechadas ou viram ruínas, como essa que nós estamos aqui? O meu pensamento é o seguinte: há alguns anos atrás, tinha um grupo lindo de pessoas que se reunia aqui aos domingos, que se encontravam para estudar a Bíblia, talvez em outros horários, que cantavam músicas, que entoavam louvores, que se encontravam para encontros sociais, almoços, jantares, que faziam casamentos, batismos. Mas agora, em 2021, este lugar é somente a ruína, é somente o pó de uma história que provavelmente foi uma história muito bonita e muito linda. Eu queria, então, propor a você algumas coisas que matam bons pastores e matam bons líderes, que matam boas igrejas. Bom, pensando nessas coisas que acabam matando um ministério, matando uma liderança, matando uma igreja, eu alistei pelo menos 3 coisas que eu acho das mais importantes. Não são todas, obviamente teriam muitos outros motivos, mas eu queria refletir com você hoje sobre pelo menos 3 delas. A primeira delas é a visão. A visão, ela não é um problema. O problema é quando nós temos algumas distorções, alguns problemas com esta visão. Então eu queria falar de pelo menos 5 deles. Um deles, a falta de visão. Ou seja, quando nós começamos alguma coisa e simplesmente não sabemos, não temos um quadro claro do futuro. A visão é justamente isso, é ter essa fotografia de onde é que nós queremos chegar no futuro, a curto prazo, a longo prazo, a longuíssimo prazo. Então, quando eu e você pensamos a respeito disso, pensamos a respeito de qualquer coisa que vamos desenvolver na nossa liderança pessoal, como pastores, como líderes de ministério, como plantadores de igreja, revitalizadores, dentro da sua cabeça tem que ter uma visão clara de onde é que você quer chegar. A falta dessa visão cria uma distorção, cria um problema, porque muitas vezes nós começamos a fazer coisas que não estão ligadas a esta fotografia. Nós nos perdemos, nós nos distraímos, nós nos equivocamos e gastamos muito tempo com coisas que não deveríamos gastar. Nós temos também essa visão que eu chamo de visão distorcida, que é quando a visão deixa de ser altruísta para começar a favorecer um grupo de pessoas. É quando nós, como líderes, pastores, quando a igreja ela vira uma sorveteria, ou o pastor, ou o líder vira um sorveteiro, que fica tentando agradar todo mundo, ou que fica tentando simplesmente manter a sua liderança. Então, isso é um problema, porque essa visão distorcida cria um quadro distorcido que acaba, então, por finalizar ou acabar com a nossa liderança, com a igreja, com o projeto, com o ministério que você está desenvolvendo. Tem a visão impositiva, ou seja, quando essa visão, esse quadro, ele não inspira ninguém, ele só é imposto. Eu e você sabemos, né, toda visão, ela parte de um líder, ela parte de alguém que sonhou, que teve uma visão clara, que quando ao fechar os olhos, e eu ouvi tantas vezes isso, né, quando você fecha os olhos, você enxerga uma visão do futuro,
e você ouve o barulho, você vê as pessoas chegando, você vê as pessoas se envolvendo no ministério, você vê as pessoas debaixo da sua liderança sendo servidas e servindo umas às outras. Mas quando essa visão fica distorcida, quando ela fica tentando criar um sistema onde todo mundo é agradado, onde ela não inspira, ela não é inspirativa, então o que acontece? Essa visão ela vai por água abaixo e acaba sumindo no espectro de um monte de outras coisas que vão acabar, como eu já disse, distraindo. Nós temos também a visão elástica. O que é a visão elástica? A visão elástica é essa visão que nós pegamos essa fotografia, que eu vou chamar isso de chassi, né? O chassi do teu ministério, da tua liderança, da tua gerência na tua empresa, você que está assistindo a SAT como membro de igreja, como um líder. Então, o chassi é esta fotografia que você, quando fecha seus olhos, você enxerga. Obviamente, nós vamos tendo que fazer adaptações, essa visão ela vai crescendo, ela é viva, ela vai ter que se adaptando ao longo da história, mas o chassi tem que continuar o mesmo. Então, uma igreja que se diz bíblica contemporânea, uma igreja contemporânea, ela tem que se contextualizar com a época onde ela está. Então, se você tem uma visão, então, obviamente, você tem que fazer mudanças no meio do processo, mas o chassi é que essa igreja sempre vai ser uma igreja que vai conversar com a sociedade, essa igreja sempre vai ser uma igreja viva, e vivo tem vários aspectos. Neste lugar que nós estamos, provavelmente o vivo eram os hinos tocados com vários instrumentos, né? Uma igreja viva hoje é uma igreja com louvor, com uma tela linda atrás. Em algumas cidades talvez isso seja um pouquinho diferente, em alguns países isso é diferente, essa definição de vivo ela é muito diferente. Então, quando eu e você estamos desenvolvendo a igreja, seja na plantação, revitalização ou na vida comum da igreja, é importante que eu e você tenhamos uma visão clara. Eu noto, meus queridos irmãos, líderes, pastores, que muitas vezes o fim de uma igreja ele está muito ligado a uma liderança que não tem esse quadro do futuro, essa visão do futuro. Um grupo de pessoas que se tentam manter apenas com aquele lugar e acham que muitas vezes, eu vim aqui, obviamente, nesse lugar destruído, e muitas vezes pessoas confundem igreja com prédio. O prédio não é a igreja. O prédio é onde a igreja se encontra. Então, se eu e você estamos tentando manter um prédio, manter um endereço, manter uma história, e esquecemos desta visão clara que Deus tem que colocar no seu coração, eu falo isso para os meninos que estão plantando igreja, eu falo isso para os meninos que estão revitalizando igreja, e para os pastores, aqueles que eu tenho aconselhado, cuidado, eu tenho falado muito isso para eles. Se você não tem uma visão clara, é impossível que o seu projeto vá avante. Então, eu quero falar da segunda coisa que eu noto que mata líderes, que mata igrejas, que mata boas igrejas e que mata bons líderes. A segunda coisa que eu vejo que mata bons líderes, bons pastores, bons ministérios, é a arrogância. E eu quero aqui, com muito respeito, falar com você a respeito disso. A arrogância ela é um grande problema, né? E talvez você fale assim, mas não vejo dentro da minha vida, do meu ministério, traços de arrogância. Então eu queria falar para você algumas coisas que a arrogância causa. E talvez, infelizmente ou felizmente, você identifique algumas dessas coisas. E a arrogância é algo que eu noto nessas igrejas que foram fechadas. Eu percebo que muitas e muitas vezes, algumas dessas características estão muito ligadas ao fechamento, ao fim desses ministérios, ao fim dessas lideranças e muitas vezes ao fim até de um ministério pastoral. Primeira característica que eu vejo da arrogância que ela cria na gente é que nós perdemos o coração de aprendiz. O arrogante para de aprender, ele acha que ele sabe tudo. E aí tem um arrogante, que eu chamo de arrogante soft, ou arrogante light, né? Que é aquele cara que para de aprender, mas ele faz de conta que está aprendendo. Ou seja, ele anda com livros na mão, mas nunca lê. Ele ouve pessoas, mas nunca aplica aquilo que ele ouviu. Ele se expõe ao aprendizado, mas nunca põe aquele aprendizado em prática na sua vida. Então, isso tem muito a ver com arrogância. O coração de aprendiz não é somente um coração que se expõe ao aprendizado,
mas é um coração que aplica o aprendizado à vida. Aliás, isso é sabedoria, é conhecimento aplicado à vida. Um homem sábio é aquele que aprende as coisas e rapidamente as aplica na vida. E às vezes aquilo funciona ou não, mas ele vai testando, aplicando, contextualizando até que aquilo funcione. Também eu percebo que dentro dessa questão da arrogância, que as pessoas vivem, o arrogante ele vive de vitórias passadas. Deu certo uma vez, e aí você sempre usa as 5 palavras, que são 5 palavras de morte. Nós sempre fizemos desse jeito. Então, você já ouviu isso várias vezes de outros líderes, de outros presidentes, em outras palestras que você provavelmente já assistiu, mas eu quero aqui repetir, porque esse é um conceito que você precisa relembrar. Você que é líder de ministério, você que gerencia empresas, você que é proprietário de uma empresa, que está assistindo essa SAT agora, você que é pastor, você que é revitalizador, plantador. Então, todos nós precisamos cultivar um coração de aprendiz. A arrogância de nos tornarmos esse arrogante light, né? Isso vai causar um grande problema, inclusive a morte das nossas igrejas. Quando nós paramos de aprender, nós também paramos de inovar, nós paramos de criar coisas novas, paramos de ser criativos. E isso nos torna, então, inócuos, irrelevantes e, por consequência, a nossa igreja vai se perdendo ao longo do processo. Também eu vejo que pessoas arrogantes, quando nós nos tornamos arrogantes, nós usamos frases manipuladoras. Deus já vai resolver isso. O que aqueles que vieram antes de nós vão pensar se nós mudarmos isso ou mudarmos aquilo ou fizermos modificações. Então nós jogamos aqueles líderes do passado, aquela honra que devemos ter, para justamente ficarmos numa zona de conforto. O arrogante, ele acha sempre um culpado, que nunca é ele. Então são as pessoas que não levam pessoas a Jesus, é o lugar, é a cidade que é muito difícil, a cidade é muito dura, esse momento, é a pandemia, são tantas coisas. Eu sei, sim, é verdade, nós estamos vivendo isso na nossa igreja. A pandemia ela criou situações completamente diferentes, em que nós temos que nos adaptar rapidamente, que temos que ter um coração de aprendiz, e eu busco amigos, pessoas que estão vivendo, para pegar conselhos e tentar entender como não perder o ânimo nesse momento. Então, o arrogante não, o arrogante ele sempre acha um culpado, e que não é ele, obviamente, né? Então, eu e você muitas vezes achamos um bom culpado para a nossa irrelevância, para o não crescimento, para o não desenvolvimento das nossas igrejas, para as coisas não funcionarem. E uma igreja que está somente se mantendo, eu quero lembrar isso para você, todo ministério, toda igreja, todas as coisas que estão apenas se mantendo, infelizmente, já estão morrendo. Também o arrogante, ele para de ler a cultura e ele cria uma subcultura. O que significa isso? Você para de ler a sociedade, você para de ler os jovens da sua igreja, você para de tentar entender como as crianças se portam, como os adolescentes se portam, quais são as coisas que estão mudando neste mundo. E você diz, não, nós estão mundanizando a igreja, estão fazendo as coisas porque estão querendo trazer o mundo para dentro da igreja. São essas frases de gente que simplesmente se acha líder e se acha dono de todo saber em si mesmo. Infelizmente, as coisas mudam muito rápido. E quanto mais rápido nós aprendemos, quanto mais rápido nós desenvolvemos um coração de aprendiz, mais eu e você vamos continuar crescendo e fazendo com que nossas igrejas não morram, mas sejam vivas, sejam vibrantes, sejam igrejas que fazem diferença onde elas estão plantadas. Essa subcultura, ela tem esse negócio do mundo estar entrando na igreja, ela tem a questão das roupas, da música, do nosso vocabulário, do crentez. Então, se você não fala algumas coisas, você está desviando, tem alguma coisa acontecendo. Se você coloca uma tela de LED na igreja, as pessoas não estão trazendo mais a Bíblia. Quantos de nós, na época dos projetores, não ficamos resistentes a isso? Depois nós tínhamos resistência aos cultos online, mas daí veio a pandemia, todo mundo entrou online, né? Então, a arrogância, ela faz com que nós criemos cabelo em ovo, a gente fica procurando problema onde ele não existe,
porque nós queremos manter a nossa opinião. E quando vamos envelhecendo, eu estou perto dos 50 anos, eu vou tendo cada vez mais resistência a esse aprendizado. É normal, faz parte. Nós temos resistência em mudar porque é difícil para nós. Então, as músicas, eu me vejo, às vezes eu falava daqueles pastores que só falavam que os hinos eram bons, né? Mas aí eu começo a ver assim, nossa, mas para mim as músicas dos anos 80 eram boas, dos anos 90 eram boas quando eu me converti. E talvez agora a molecada olha para mim e fala assim, nossa, esse tiozão só fica falando dessas músicas dos anos 90. Mas por quê? Porque nós temos resistência na mudança. Então, existe um estilo agora pessoal, nós temos que, ao invés de resistir veementemente a ele, nós temos que melhorar. Ao invés de nós reclamarmos das músicas que não têm letra, por que não compormos músicas boas com boas letras? Então, o arrogante é assim, o arrogante ele fica achando desculpas, ele acha sempre um bom motivo para não fazer as mudanças que precisam ser feitas, para não continuar crescendo e principalmente para não efetuar aquilo que pode de fato fazer diferença na igreja local, na sua liderança, mantendo o aprendizado, mantendo o fogo do seu coração sempre com um coração de aprendiz. Que eu e você possamos ser pessoas que continuamos humildes no processo. E a humildade é esse reconhecimento de que tem muita gente fazendo muita coisa legal e que a gente pode aprender com eles, sem colocar em risco as estruturas, sem colocar em risco o quadro que nós colocamos na nossa frente do futuro, que nós chamamos ele de visão. Nós não precisamos colocar nada disso em risco, nós podemos continuar com um chassi muito bom, sem colocar as coisas nessa coisa de que eu mando, eu faço, do meu jeito que está certo. Nós não precisamos fazer assim, nós podemos discutir, nós podemos até refletir sobre algumas coisas sem brigarmos ou sem simplesmente endurecermos, criarmos essa coisa assim que não inspira ninguém, né? Eu fico pensando que se Jesus tivesse somente colocado, imposto a sua visão, imposto o seu jeito de trabalhar, provavelmente quando ele morresse, os discípulos não continuariam. O que Jesus fez, ele foi muito firme, ele tinha uma visão clara durante todo o período dele neste mundo, no ministério dele, junto com os discípulos, ele plantou dentro do coração deles um quadro do futuro. Ele os capacitou, além de criar o quadro do futuro, ele deu a eles ferramentas e ele os enviou, ele permitiu que aqueles homens tivessem autoridade. Ele foi humilde de dizer que ele mesmo não tinha feito algumas coisas que aqueles homens fariam no futuro. Então, eu e você temos que ter um coração humilde. Isso faz com que a nossa liderança seja muito mais longeva, alcance muito mais pessoas, alcance muito mais almas para Jesus, que é o que nós queremos. Levar o Brasil ao encontro com Deus significa que eu e você temos que ser humildes o suficientes para aprendermos todos os dias e aplicarmos isso à nossa vida. Por último, eu quero falar desse terceiro ingrediente que destrói, que mata bons líderes, boas igrejas, que é a preguiça. A preguiça é uma irmã, né, da arrogância, né? Porque todo arrogante ele acaba se tornando preguiçoso. E eu quero que você entenda aqui o que eu estou querendo dizer quando eu falo de arrogância e preguiça, que não é uma acusação. Eu mesmo tenho me autoavaliado, tentando entender se algumas dessas coisas estão dentro da minha vida. E eu as encontro. Infelizmente, eu as encontro em mim. E tenho colocado isso diante do altar do Senhor, tenho colocado isso diante de Deus e de bons amigos, para que eles me ajudem a ser um homem segundo o coração de Deus. Quando eu falo da preguiça, o dicionário diz que a preguiça ela é um estado de letargia, de prostração. É uma aversão ao trabalho. E quando eu vejo algumas igrejas que fecham, alguns ministérios que se encerram quase sem começar, algumas lideranças que começam muito bem, mas de repente desaparecem. Quando eu penso sobre isso, eu penso em algumas coisas e eu dividi a preguiça em três partes, para que nós percebamos isso talvez de alguma outra forma. Tem a preguiça seletiva. A preguiça seletiva ela é essa letargia, é essa aversão, esse não querer, né? Essa coisa de deixar para lá, coisas que nós não gostamos de fazer, ou coisas que nós achamos que dentro do escopo todo são menos importantes para fazer aquilo que nós gostamos de fazer.
Então, essa preguiça sistêmica é quando eu e você abandonamos coisas que são muito importantes para fazer apenas aquilo que nós gostamos de fazer. Então, nós vamos deixando aquelas coisas do lado, de qualquer jeito, e aquilo vai indo, vai indo, vai indo. Isso põe em risco a nossa liderança, põe em risco a nossa igreja, põe em risco toda a estrutura que nós temos, que Deus tem nos dado para que nós levemos o Evangelho. Lembra assim, ó, nosso chamado como igreja local, o nosso chamado primordial é levar o Evangelho. Só que, se nós temos essa preguiça seletiva, ou seja, nós selecionamos algumas coisas que nós não fazemos, que nós deixamos para lá, ou fazemos de conta que elas não existem, aquilo vai nos morder o calcanhar, como dizem os antigos. E aí eu vou selecionar aqui algumas coisas que talvez você lembre, que eu vi nessas igrejas que foram fechadas nesses últimos 5 anos. As pessoas abandonam simplesmente as manutenções. É aquela igreja que é mal cuidada, mal limpa, que não se arruma o forro. Eu vou dizer para você assim, talvez você fale assim, mas é que a gente não tem recurso. Lembra do quadro da visão. Se você tem uma visão clara, se você sabe onde você quer chegar, os recursos virão. Você ouviu isso várias vezes ao longo de todos esses anos que eu tenho estado na liderança nacional, seja como assessor do presidente, do pastor Jacó, que foi o presidente antes de mim, seja no nosso tempo, você tem ouvido sempre isso, que a provisão, ela precede que a visão, ela precede a provisão. Ou seja, você tem uma visão clara, a provisão vai vir. Então, eu e você precisamos ter uma visão clara. Precisamos ser humildes o suficiente para aprender o tempo todo e não ter preguiça de enfiar a mão onde nós temos que enfiar, as coisas que nós temos que fazer. Eu percebi, então, que algumas igrejas são abandonadas. Eu percebo também que simplesmente há um abandono daquilo de relembrar a visão o tempo todo. Todo o tempo nós temos que lembrar do que é a visão, do que é esse quadro. E às vezes eu vejo assim, como eu falei que a visão às vezes tem esse problema de ser uma visão elástica, que ela vai enfiando um monte de coisas, nós nos concentramos no livro da moda, nas modas que estão aparecendo por aí, nos tipos de curso, nos tipos de evento, e aí acabamos esquecendo de nos concentrar na visão, temos preguiça daquilo. Temos também o problema com os documentos, com a contabilidade, com as coisas que são importantes, no caso dos líderes, as escalas, as coisas que precisam acontecer, o cuidado, aquele cuidado contínuo das pessoas. Então, muitas vezes nós deixamos aquilo para lá e eu noto, muitas vezes nós encontramos, que nessas igrejas que fecham, problemas com documento, problemas com dívidas. E por quê? Porque alguém teve preguiça de cuidar daquelas coisas. Também a preguiça da reciclagem pessoal, ou seja, de você continuar estudando. Durante a pandemia agora, nós ficamos muito problema de mobilidade. Eu sinto muita dor de não poder estar com vocês, de não poder estar com os irmãos, mas isso não me deixou apático, não me deixou letárgico, não me deixou travado. Eu estou estudando, estou fazendo cursos, eu participo de seminários, participo de webinários, participo de reuniões no Zoom. Eu estou envolvido em crescer pessoalmente. Por quê? Porque vocês, como liderados da denominação, da CONIM, vocês merecem que o presidente de vocês e que a liderança de vocês, eu não falo só por mim, mas toda a Comissão Executiva Nacional, nós estamos engajados em continuar no aprendizado. Então, mas muitos têm preguiça disso. Então, vão maratonar séries, sabem tudo a respeito do Netflix, do Prime, ou da Sky, ou das outras operadoras. Sabem tudo a respeito da série do momento, mas não têm se reciclado pessoalmente. E são aquelas pequenas negligências também. Então a preguiça ela atinge essas pequenas negligências. Então tem essa preguiça seletiva. Às vezes você faz muito bem algumas coisas, mas outras coisas você deixa de lado. Tem a preguiça sistêmica, que é quando você fica naquele assim, vamos lá, vamos deixar a coisa acontecer. Os franceses têm um termo para isso que chama laissez-faire, que deixa a coisa acontecer, deixa a coisa andar. Então, muitas vezes, preguiçosamente, nós achamos que a igreja ela se mantém por si. Isso não é verdade. Muitas vezes, achamos que a nossa liderança se mantém por si. Não é verdade. Apenas 5% dos líderes são líderes natos. Os 95% dos outros líderes, eles são líderes que precisam aprender, precisam saber, precisam entender, precisam ler mais, precisam se esforçar mais. Então, eu e você não podemos deixar de aprender, não podemos continuar a vida
sem o aprendizado. Eu sei que parece meio repetitivo o que eu estou dizendo para você, mas a preguiça de nos reciclarmos, a preguiça que nos deixa, essa preguiça sistêmica, ela nos deixa na UTI. É como se fosse uma UTI, quando nós temos um tubo mandando oxigênio, um catéter fazendo a nossa hemodiálise, ou seja, nós estamos mortos, mas parecemos vivos. Então essa preguiça sistêmica cria isso. E talvez tenham bons motivos, boas desculpas. Está tudo bem. Mas eu quero desafiar você na sua liderança, no seu trabalho, parar com as desculpas. É verdade, tem muitos motivos para nós nos entristecermos e ficarmos sentados e deixando a igreja acontecer, mas eu quero desafiar você a sair deste marasmo, a sair desta UTI, a viver a igreja do jeito que Jesus mandou que nós vivêssemos. Ele disse que era para nós darmos fruto, e muito fruto. Não é só dar frutos, mas dar muitos frutos. E não é só também uma produtividade, não é só fazer as coisas, mas é darmos frutos que permaneciam. Ou seja, é muito trabalho. E, em último lugar, a terceira maneira dessa preguiça, eu criei aqui um nome que eu chamei de preguiça ativista. É aquela preguiça que é disfarçada em um monte de atividades, mas que não geram absolutamente nada. Eu chamo isso de síndrome do carrossel. Os pastores receberam uma carta minha e eu falei um pouco sobre isso. É um carrossel lindo, iluminado, bonito, os cavalos estão lindos, lustrados, mas eles rodam, entretêm as crianças, entretêm as pessoas, mas eles simplesmente não saem do lugar. Então é essa preguiça que ela está disfarçada de um ativismo maluco. Você liga para o peão e fala assim, como é que você está? Fala, estou numa correria agora. Mas você está na correria, por que você está na correria? Que correria que é essa? Né? Às vezes é uma correria de um lado para o outro, sem absolutamente nenhuma produtividade. Quando você olha mesmo, quando você frita é igual um bacon. Você frita, a gordura sai e não sobra quase nada. Então, a preguiça ela mata líderes. Ela mata, e ela mata mesmo, ela mata de maneira fulminante. Essa preguiça disfarçada de ativismo, ela mata a gente. Porque ela pode fazer com que nós tenhamos uma falsa sensação de produtividade, mas aquilo não existe. Eu quero terminar essa mensagem, mas eu vou terminar ela sentada ali fora. E quero terminar ela com um desafio para você. Se você viu as imagens do começo dessa mensagem, você viu que essa é uma igreja abandonada e destruída, é uma ruína. O que nós não queremos como liderança nacional, o que eu não quero como teu amigo, parceiro, líder, é de jeito nenhum celebrar o funeral da sua igreja ou da sua liderança. Vou voltar ao texto que eu iniciei essa mensagem, João capítulo 15, no verso 5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer absolutamente nada. E o verso 16 diz assim, não foste vocês que me escolheste, a mim, pelo contrário, eu escolhi a vocês e vos designei, vos nomeei, para que vocês vão e deem frutos, e fruto que permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Esses textos são dois textos muito conhecidos da Bíblia, muito conhecidos. Mas eles são um grande desafio, eles nos lembram algumas coisas. A primeira coisa que nos lembra é o quê? Que eu e você somos chamados para dar frutos, não é qualquer fruto. Deus, o Senhor Jesus, não está no negócio de frutificação. Ele está no negócio de frutificação que permaneça. Então isso significa o quê? Significa que nós levarmos as pessoas ao encontro dele, mas mais do que isso, discipulá-las. Então, para isso, eu e você teremos que nos esforçar. Teremos que ser humildes, de procurar ajuda. Nós não sabemos como fazer. Na grande maioria das vezes, nós estamos tateando no escuro. As gerações mudam, as pessoas mudam, os jeitos mudam, as regiões mudam. Então, eu e você temos que ser
muito diligentes em aprender o tempo todo. Eu e você precisamos ter uma visão clara de futuro. Eu quero desafiar você na sua liderança, na sua igreja, você como pastor, você como obreiro local, obreiro de uma congregação. Mas a congregação precisa ter uma visão clara, sim, você precisa ter uma visão clara daquilo que você quer como pastor, daquilo que Deus tem falado com você. Obviamente é uma visão que vai respeitar a igreja mãe, que está te plantando, mas você precisa ter um desejo no teu coração, algo que você persiga, não como um funcionário, não como alguém contratado, mas como alguém que foi chamado e comissionado por Deus. Jesus disse, eu escolhi vocês. O próprio Jesus disse, eu vos escolhi a vocês, eu chamei vocês, para que vocês deem frutos que permaneçam. Eu chamei vocês para ficarem ligados em mim, para vocês compreenderem que sem mim vocês não podem fazer nada. Nós não vamos ser uma igreja que vai alcançar o Brasil, as nossas regiões, o Nordeste, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e todos os outros estados. Nós não vamos ser essa igreja se eu e você não tivermos uma visão clara, se não formos humildes e se não permanecermos com muito esforço e trabalho diligente. Então, esse é o desafio que eu tenho para você. Inicie essa SAT agora com um coração desejoso de buscar em Deus aquilo que Deus tem para você. Tem a pandemia, tem muitos motivos, tem muita coisa que você pode dar de motivo. É verdade, tem muita coisa acontecendo, mas eu quero desafiar você a, nesses dias, ouvir a voz de Deus, a ir para as Escrituras Sagradas e nelas achar vida, a ir para essas mensagens, anotá-las. Você recebeu um box para você poder anotar com pasta, com papel, com coisas, com blocos. Então, você pode anotar. Tire dúvidas, entre nos chats, entre nos Zooms que nós vamos fazer, faça perguntas. Não fique inerte. Deus chamou você para ser um líder de impacto, para fazer diferença na sua geração. Não somente em 2021 com a pandemia, mas durante toda a tua vida, até o dia em que eu e você nos encontraremos com Deus e celebraremos com Ele a grande ceia do Senhor, para a eternidade. Que Deus te abençoe, que seja uma maravilhosa SAT, que seja uma SAT inesquecível, que cada mensagem fale no seu coração. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Não há nada mais triste do que ver uma igreja morrer. Não há nada mais doloroso do que ver bons líderes definhando.